Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nos ensinamentos de Jesus, relembrar suas passagens sobre a terra, onde trouxe à humanidade um tempo de esperança, de que o reino de Deus seria implantado na intimidade dos nossos sentimentos, que seremos bem-aventurados, suportando com dignidade e bom ânimo as intempéries do caminho. Aqui estamos, Senhor, reavivando em nós palavras de vida eterna e te suplicamos nesta manhã que sejas por nós, que mais uma vez, Senhor, os Espíritos dignos e misericordiosos que servem em seu nome possam agasalhar a humanidade da terra em vibrações doçorosas, alentadoras e pacificadas, para que recebendo esse bálsamo possamos estar mais serenos, mais felizes e mais esperançosos. Em seu nome, Senhor Jesus, e em nome dos Espíritos amoráveis que aqui se encontram, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Nós temos refletido, amigos, que existe na doutrina espírita uma quantidade imensa de estudos e mensagens sobre desafetos, sobre inimigos, sobre reconciliação, sobre caridade para com os nossos desafetos. Se a tônica maior da doutrina espírita está vertendo para essa questão, é porque os espíritos percebem que em nosso mundo íntimo nós não nos reconciliamos. Nós não temos caridade para com aqueles que nos ofendem e nos caluniam. E que este estado pernicioso e constante que ainda trazemos em nós tem sido palco de obsessões coletivas. Não só na nossa individualidade, mas nós estamos sendo alvo dessas obsessões coletivas, porque as sintonias nossas perniciosas se cruzam com as sintonias doentes dos meus próximos mais próximos, potencializando um estado enfermiço. Tudo isso por quê? Porque não sabemos quem foi o desafeto de hoje no meu passado. Porque a hora que descobrirmos, e ninguém precisa nos revelar, que não seja nós nos percebendo, nós vamos entender a trama em que estamos enredados para nos ajustarmos às leis divinas. Se não compreendermos isso,
será muito difícil para todos nós. Então, quem são os nossos desafetos hoje, ou para alguns até inimigos? São aqueles que conviveram intimamente conosco, que compartilharam de uma convivência, que é provável que tenhamos sido bons amigos ou muito queridos ao nosso coração, mas que as nossas más tendências, as dificuldades expressivas da nossa personalidade e a do outro, fez com que uma trama terminasse em tragédia. São tragédias que trazemos no nosso mundo íntimo. E essas tragédias perpetuaram em nós cristalizadamente. E nós, com a dificuldade do perdão, ficamos várias existências encrudecidos. Mas eis que são chegados os tempos em que, não suportando mais em nós as perturbações íntimas, nós não suportando, nos limites do transtorno mental, dos graves tormentos íntimos, gritávamos no mundo espiritual por socorro e misericórdia. E foi nesse estado de alma que espíritos sublimes nos resgataram desse pântano sombrio da vingança, da competição, do poder ilusório do mundo, das tramas escusas que terminaram em grandes tragédias. E nos colocaram de novo, uma vez mais, outra vez, diante daqueles a quem ofendemos. Porque tenhamos por certo, o inimigo de hoje é o nosso amigo de ontem, e será um grande amor amanhã, porque é lei. É lei. Enquanto não nos amarmos, nós não dissolveremos a trama em que estamos enredados, tramas passionais, tramas por dinheiro. Podem ver quantas famílias lutam por questões financeiras, por disputa de poder. Que dramas trazemos? O drama da poligamia, da infidelidade, os dramas da desonestidade. Infinitas paixões ainda avassalam o nosso mundo íntimo. Quem é o desafeto de hoje? É alguém que eu fiz sofrer. Entendamos isso. Eu fiz você sofrer. Hoje você vem me cobrar o que eu te fiz sofrer. Essa é a trama. E a quem vai ser dado romper o elo doente? Àqueles de nós que estivermos sensibilizados para o Evangelho de Jesus. Por isso que a caridade não consiste tão somente na esmola, nem na palavra de consolação. Consiste na benevolência para com os nossos desafetos. Então, quem são esses espíritos e qual é o recurso da lei de Deus para que eles, estando na nossa companhia, nos beneficiem? Então, é isso que nós estamos falando. Os nossos desafetos vieram para nos beneficiarem. Como nós podemos ser o grande desafeto de alguém, também vim para beneficiá-lo. Isso é absolutamente libertador. Quando eu sentir no meu íntimo quem são aqueles espíritos que eu desgosto, que eu me antipatizo. Quem são? Aqueles a quem eu fiz sofrer. E hoje eles vieram me cobrar aquilo que eu deixei de fazer de melhor por eles. E mais uma vez Emmanuel, sempre Emmanuel, traz essa lição: amigos e inimigos. Muitas vezes não temos mais inimigos verdadeiramente, mas ainda temos desafetos, aqueles que nós ainda não amamos. Mas é interessante
quando a pessoa tem muitos desafetos, tem muitas pessoas que ela desgosta, que se incompatibiliza, via de regra, também não sabe cultivar amigos verdadeiros. É bem interessante. Os amigos verdadeiros são construídos num tempo em que nós já sabemos tolerar, que nós já sabemos perdoar, que nós já temos compaixão. É nesse tempo que a gente está em condição de construir amizades, do contrário também não. E às vezes estamos mergulhados num mundo de desafetos sem amigos verdadeiros. Porque os sentimentos superiores, como esses da compaixão, da benevolência, da indulgência, ainda não são aquisições em nós. Quando forem, teremos amigos verdadeiros. Mas Emmanuel diz assim: amigos e inimigos. O amigo é uma bênção, porque o amigo é aquele amor puro, é aquele amor sem interesses, é aquele amor que compreende, que tolera, que respeita, que faz questão da presença. Então é um sentimento que Jesus, quando disse aos apóstolos: eu já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque lhes confiei tudo o que o Pai me ensinou. Quando Jesus disse isso, ele não chamou irmãos, ele chamou amigos, a categoria mais sublime de sentimento. Porque irmãos todos somos, mas amigos construímos com poucos. É por isso que ante os nossos perseguidores é preciso acender a flama da caridade, a fim de que se nos não desvairem os pensamentos espancados de chofre. Olhos e ouvidos empenhados à sombra dessa espécie é rendição ao desânimo e à delinquência, à deserção e à enfermidade. Quem são os nossos desafetos? Quem são? O inimigo é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Por que será que aquela pessoa no nosso lar nos agride, nos insulta? Por que será? É uma resposta íntima de cada um de nós. O companheiro, os amigos, enxergam os nossos acertos, estimulando-nos à construção do melhor de que sejamos capazes. Sempre é um estímulo. A gente está caindo, eles nos erguem, vamos lá, acreditam em nós, dão força, e assim a gente ombreando uns aos outros, nos seguramos mutuamente nas nossas questões e seguimos. Então o amigo, ele enxerga os nossos valores. E o adversário? Ele também enxerga, ele identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. Porque quando nós entendermos que o outro está apontando para mim o que sou também, eu entro no patamar de uma certa humildade. Porque quando o desafeto aponta os meus erros, eu reajo violentamente, eu posso dizer: estou cego para isso que você quer me fazer ver em mim. Eu me recuso a ver em mim o que você me mostra. Ao invés disso, obrigado, Senhor, porque não tenho olhos de ver a mim mesmo, e este desafeto veio me apontar aonde em mim eu preciso transformar. Isso é a pergunta que nós todos os dias nas nossas reuniões de estudos nós fazemos, né? Pergunte para o seu ente querido qual a característica da sua personalidade que dificulta o relacionamento com ele, para amigos e para inimigos. Pergunte.
porque eles é que vão mostrar para nós o que nós não queremos ver. E quando quisermos ver e aceitarmos que aquele ponto é um ponto que requer construções, eu vou me felicitar, porque ele está sendo um instrumento de Deus a me mostrar o que eu estou cego para ver. Então, o amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. Comemoramos, os nossos feitos, nos fortalecemos. E o inimigo? O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar, ou seja, o quanto ainda temos a fazer por nós mesmos. Isso é um bem. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora. E combatendo-nos, reconhece-nos a presença em ação. Então, amigos, na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. É como eu tenho falado todos os dias repetidamente, se tirarem todos os nossos desafetos da nossa vida, todas as pessoas que nos incomodam, que nos hostilizam, que não são simpáticas da nossa vida, quem nós pensaríamos ser? Pensaríamos ser bons. Porque não teríamos os professores diferentes que iriam mostrar, olha, falta desenvolver isso em você. Não teríamos. Estaríamos estagnados na ilusão de nós mesmos. Então, aqueles que pensam em sair de casa porque não suportam uma pessoa, a romper um relacionamento porque está hostilizado, aqueles que pensam abandonar pessoas no caminho, que querem isolar-se na indiferença, estão caminhando para a paralisação do seu processo evolutivo. Sem o companheiro, estaremos sem apoio. E sem o adversário, ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste, porque como que nós vamos estruturar a fé sem testemunho? E quem é que provoca situações aflitivas para que eu possa testemunhar a minha fé? Os desafetos. Porque não serão com os amigos que eu serei caridosa, porque já os amo. Não serão com os amigos que serei indulgente, porque já sou. Não serão com os amigos que eu estabelecerei uma fé pautada em testemunhos, porque não há necessidade. Olha só a importância dos nossos desafetos na nossa vida. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, dos amigos, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Jesus foi peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Vamos refletir. Que bênção, irmãos, nós pensarmos demoradamente o que vamos fazer conosco ante as nossas dificuldades que nos assolam a existência, porque muitas vezes não sabemos lidar com os desafios
que os relacionamentos nos chegam. Então, o nosso aprendizado é sempre com Jesus. Não tem outra forma de nós avançarmos no entendimento de nós mesmos se nós não demorarmos o nosso pensamento nas lições que Jesus nos trouxe, para que, ao observá-las, possamos aplicar cotidianamente em nossas existências para nos libertar daquelas amarras que nós trazemos há milhares de anos, em múltiplas reencarnações. Então, nós estamos estudando um texto intitulado Tolerância e Coerência. E nesse texto, Emmanuel vai concluir que toda tolerância que nós podemos ter com alguém é fruto, é reflexo de uma coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós estamos desejosos de viver. Da importância desse tema, porque muitas vezes nós nos perguntamos por que não conseguimos ter a tolerância que necessitamos ante as situações desafiadoras para nós. Ele vai esclarecer então que a tolerância é filha da coerência. Uma pessoa altamente coerente, certamente ela é altamente tolerante. Então, a importância de nós entendermos, porque os valores que nós vamos desenvolvendo em nossa intimidade, eles vão produzindo outros valores, eles vão intensificando aquelas vibrações que nós precisamos ter mediante a existência que estamos vivendo. Então, quando um espírito se empenha em ser coerente, em viver aquilo que ele sabe, essa tolerância se estabelece. Então, nós vamos ver que esses valores de vida eterna, eles estão interligados uns com os outros, e que, na medida que nós vamos nos tornando espíritos mais conscientes, mais amorosos, nós vamos compreendendo e vivendo mais intensamente as lições de Jesus. Então, nós gostaríamos de comentar uma frase desse texto em que Emmanuel comenta, analisa a atitude de Jesus ali na Via Cruz. Então, ele diz assim: a pretexto de amar os inimigos, era perfeitamente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, pedindo a comiseração pública, a fim de que se não lhe golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos feriram e orar por eles, sem, contudo, premiar-lhes a leviandade, para que a leviandade não alegue crescimento com o nosso apoio. Então, a importância de nós entendermos aqui nessa frase que Jesus poderia ter pensado que a sua obra, que tinha 3 anos, ela era uma obra nascente e que a partida dele, naquele momento, iria comprometer demasiadamente a tarefa, a missão que ele havia se proposto a fazer ante a humanidade. Então, essa é uma questão assim muito importante para nós analisarmos quando nós vemos que algumas pessoas surgem no nosso caminho e muitas vezes elas têm a intenção
de dificultar aquilo que nós estamos realizando. E para que essa situação não aconteça, nós muitas vezes recorremos à justiça dos homens. Nós recorremos a ações que julgamos ser necessárias para defender algo que estamos realizando, ou que julgamos ser muito importante. Isso é comum no cotidiano da humanidade. Mas o que Emmanuel está trazendo para nós é que Jesus sabia que meia hora da presença dele com alguém ou com a humanidade seria suficiente para que aquelas sementes que ele estava lançando no campo das nossas almas como humanidade, esse tempo seria suficiente para que todas essas sementes que ele trouxe e que ele expressou na vivência enquanto esteve conosco, essas sementes elas seriam suficientes, elas seriam robustas, o suficiente para germinar em nós quando o campo da nossa alma estivesse completamente pronta. Quando nós tivéssemos adubado esse solo íntimo, a fim de que essas sementes pudessem florescer. Porque as marcas do Cristo são essas sementes lançadas no coração de todos nós. Porque Jesus, ele não esteve ali conosco e foi embora. Jesus permanece lançando sobre nós as ideias mais renovadoras de harmonia, de perdão, de reconciliação, de tolerância para uns para com os outros. Então, Jesus tinha essa consciência plena de que ele estaria sendo subtraído do ponto de vista físico da humanidade, mas que permaneceria conosco até o fim dos tempos, que a morte não existia. Ele sabia naquela hora e tinha convicção e passava isso para todos nós, que ele não necessitava de maneira nenhuma da intervenção do poder político e da justiça humana para aplacar aquilo que estava acontecendo, porque essa justiça humana, esses favoritismos que existem da política, das intervenções servidas pelos interesses mundanos e cotidianos de todos nós, na verdade, elas não têm nenhuma influência sobre aquilo que realmente precisa existir em termos de vida eterna. Então, nesse momento em que Jesus toma aquela atitude de silenciosamente, o silêncio da mente, o silêncio do coração, ele aceita aquela condição de inferioridade da humanidade inteira que levava-o àquela situação dolorosa. Ele mostra para nós que nós podemos contar com Deus nosso Pai. E que se a justiça humana não nos alcança, se os recursos não chegam até nós, nós podemos ficar confiantes, porque estamos amparados. Vamos traduzir esse pedaço para outras situações. Há pessoas que, por exemplo, estão doentes, gravemente doentes, e até existe um medicamento, mas o medicamento não pode ser comprado, porque a pessoa não tem o recurso. E às vezes a justiça humana é lenta demais a ponto de chegar a tempo da pessoa realmente ser beneficiada com aquele medicamento.
Se isso está nos acontecendo, por exemplo, é exatamente isso que Emmanuel traz nessa frase. Nos entreguemos à confiança, à serenidade de que estamos amparados e que, se tivermos que partir, vamos partir com confiança, com bom ânimo, porque ali não se encerra a nossa existência. Nós não estamos dizendo com isso que vamos aplaudir e que vamos concordar e que vamos ser coniventes com as injustiças sociais. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que muitas vezes nós vamos passar por estas situações para fortalecer em nosso íntimo elementos profundos que terão que ser desdobrados em testemunho na falta de determinados recursos, porque aquilo vai trazer para nós conquistas espirituais. Então, Jesus segue naquela via cruz, silencioso, confiante na bondade divina e, sobretudo, perdoando e amando a humanidade que ainda não consegue, de maneira nenhuma, entender o que é o testemunho, entender o que é a bondade, entender o que é a confiança em Deus, entender que é preciso perdoar aqueles que não agem como nós gostaríamos que eles agissem. Então, vamos pensar sobre isso e ler esse texto e refletir, interiorizar e viver. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que alegria, Senhor, estamos nesse momento de refletirmos nestas lições de vida eterna que nos fortalecem para os embates que temos que viver, para nos mantermos confiantes, amorosos, para nos mantermos lúcidos, dispostos ao bem, para realizarmos, Mestre, tudo aquilo que o Senhor nos convidou para esta existência. Que nesse momento os bons espíritos que nos cercam possam derramar sobre nós vibrações amorosas para nos fortalecer, para que o dia de hoje, Senhor, seja vivido com alegria, com bom ânimo, com esperança, que possamos ofertar para aqueles que nos cercam o que temos de melhor, que nesta hora abençoada do nosso dia possamos nos ligar ao seu coração, Jesus, e estando em sintonia com o seu amor, emitirmos para todos que nos cercam os nossos valores de vida eterna, sustentando-os em suas lutas, nos fazendo melhores. Rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles recebam o que recebemos nesta hora, que possam se fortalecer, abandonando interpretações equivocadas, tornando-se mais saudáveis, mais amorosos e se ligando definitivamente ao seu coração, Senhor, para se sentirem sustentados nesta existência. E que nós, onde quer que nos encontremos, estejamos em seu nome. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.